uma pessoa muito importante, porque eu trabalho com casais, né, na preparação para o matrimônio. E o que acontece? Quando a gente prepara esses casais, quando a gente entra no toque, né, da vida financeira, muitos deles falam assim: ah, se eu me separar, eu vou separar. Gente, nem casou ainda, né? Se eu me separar, eu quero meio a meio, eu quero tudo na metade. E a gente sabe, se procurar isso na web, tem gente que repartiu a cômoda, a televisão, o carro, até o carro, partiu realmente no meio, né? Então não é bem por aí. Mas então qual é a solução para uma vida financeira feliz? Qual será a dica, hein? Nós temos o nosso convidado de hoje, o Rezende Neto, que vai dar esse toque para nós. Rezende, você tem a solução para essa situação da vida financeira de um casal? Rita, boa tarde, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, o que a gente tem são dicas, né? Dicas de casais que conseguem lidar bem com isso. Infelizmente, questões financeiras estão entre as 3 principais causas de divórcio no Brasil. E é importante a gente poder encarar esse desafio de frente. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E olha, é legal a gente poder conversar sobre isso com você, Rezende. E você é muito bem-vindo ao programa Mulher.com, porque eu tenho visto de perto casais que ainda nem se casaram, estão se preparando para o sacramento do matrimônio e uma das coisinhas assim, daqueles rancinhos que ficam na discussão entre todos os noivos é, por incrível que pareça, a vida financeira, a divisão de tarefas, a divisão das despesas, né? Então, isso tem incomodado muitos casais. E eu tenho certeza que na sua experiência, é legal que a gente saiba com quem a gente está conversando, o Rezende Neto é CEO da BS Tecnologia, ele é mentor, treinador, empreendedor, ativo e palestrante. Ele já prestou assistência a mais de 300 empresas, ajudando microempresários por intermédio do seu trabalho, né, que são consultorias, enfim, etc., outras coisas que ele faz. E ele é um empresário bem-sucedido. A empresa dele tem mais de 1.500 colaboradores e 50 funcionários. Então, é uma coisa grandiosa que se espalha para ajudar as pessoas a entender a sua vida financeira. Agora, quando a gente transfere isso para o casamento, as dicas são muito importantes e quem sabe é essa dica que você que está assistindo o programa hoje precisa para ter paz no seu relacionamento, paz na sua família e olha, luz naquele túnel escuro que você fala, meu Deus, não encontro solução? Quem sabe é hoje. Então eu quero já aproveitar e passar para o Rezende Neto o nosso tema de hoje. Rezende, você, claro, usa a internet também para expor as suas ideias e dar estas orientações. Que você fala nas suas redes sociais sobre a infidelidade. E eu fiquei assim, infidelidade no matrimônio a gente entende, mas a infidelidade financeira, olha, eu tô aqui coçando a pulguinha atrás da orelha. Explica pra gente. Então, Rita, o que acontece? Eu vejo que é o seguinte, o que a gente pode... Tem toda essa questão que a gente estava falando da empresarial, e aí eu fui prestar consultoria, fui mentorar, fui ajudar, e eu vejo que microempresários, a maioria deles, a questão financeira mistura com a da empresa particular, normalmente os colaboradores são filhos, a própria esposa, eles trabalham juntos. Então, a gente foi vendo que estava tudo muito interligado. Então, hoje nós também aconselhamos casais. Uma das coisas que eu vi, que algumas pessoas pensam que o problema se dá pela falta, não é verdade. Alguns casais enfrentam um problema na relação quando ele tem a melhor condição financeira dele, quando ganha dinheiro como nunca ganhou até então. E como eles não estão com uma relação muito bem tratada, muito esclarecida sobre essas questões, seja a escassez de recurso ou a abundância de recurso, ela gera problema. O que a gente coloca que é a questão da infidelidade financeira? É tudo que não é a verdade. A gente entende que fidelidade tem a ver com fazer o que precisa ser feito, independente da nossa vontade.
E a gente entende que no matrimônio o ideal é que o casal trate a questão financeira com muita transparência, que as contas financeiras, a gestão dos sonhos, dos objetivos, do orçamento, seja feita de forma comum, ou seja, independente se existem duas ou mais fontes de renda, que elas sejam geridas de uma única forma e que haja só verdade e transparência. A gente coloca aqui omissão, ou seja, não contar para o meu cônjuge algo sobre a questão financeira. Algumas pessoas acham que isso é não mentir, mas na verdade omissão a gente coloca que é uma categoria de mentira, ou seja, e é mesmo. O que gera problema nas relações financeiras é a falta de, no casamento, em relação financeira, é a questão da falta de transparência. Isso para nós é a infidelidade financeira. Só para a gente traduzir um pouquinho essa infidelidade financeira, você falou sobre a omissão sendo também uma mentira, disfarçadinha, escondida, mas é uma mentira, né? Se ela não vem à tona, então não é uma verdade escondida, é uma mentira escondida. Só para traduzir para o pessoal de casa, essa infidelidade financeira poderia ser, por exemplo, uma bolsa, uma blusa, um sapato que a mulher comprou e não falou nada para o marido, né? Ela comprou o dinheirinho lá que estava para uma conta, sei lá, vamos colocar assim, ou o marido, de repente, fez um grupo de futebol, foi lá, já pagou, comprou o uniforme, escondeu da esposa, para a esposa não ver, ele sai com a maletinha, vai para o futebol e ela nem sabe que ele gastou aquele dinheiro numa roupa. Então, tanto para um quanto para outro, eu estou dando dois exemplos bem simples, mas é claro que existem coisas muito mais complexas que podem, na omissão de um ou de outro, trazer problemas no casamento. Isso seria também uma infidelidade? A gente entende que sim, a gente entende que a gente vê Jesus, Deus está na luz. Tudo que a gente esconde, tudo que está no obscuro, né, não está. A gente precisa trazer tudo isso para a luz. A gente vê situações, Rita, por exemplo, o marido, vou te dar um exemplo, por exemplo, o cara é corretor de imóveis e aí ele recebe lá, faz a venda de um imóvel, recebe 40, 50 mil e ele toma uma decisão de não contar para a esposa porque ele acha que se contar ela vai querer gastar. Então, assim, esse tipo de coisa, esses exemplos que você deu foram ótimos exemplos, da esposa que compra algo e não diz para o marido, a gente precisa encarar de frente, dizer, ó, eu quero, eu acho que eu mereço, eu preciso, eu vou comprar, mas eu vou contar, eu não vou esconder isso. É isso que a gente coloca que é importante que se faça. Então, você foi na mosca, é isso mesmo. Agora, pensando nessa situação, tem casais, eu, por exemplo, desde antes do casamento, tudo a gente fazia juntos. Então, eu vou falar, nesses 33 anos, não sei quanto é o valor de um, quanto é o valor de outro, porque tudo fazemos juntos. Não temos essa divisão, não temos esse problema. Mas nós sabemos, e eu tenho amigos, que tudo é separado. Você é a conta de água, eu sou a conta de luz, e assim vai dividindo tudo. Casais que optam por essa divisão, pode ter algum problema a longo prazo ou uma discordância, enfim, um conflito por conta desta separação de contas? Então, nós entendemos que sim. Nós entendemos que lá em Gênesis, quando você pega, né, não é bom que viva só, os dois, né, uma só carne, ou seja, os filhos são nossos, o carro é nosso, a doença é nossa, a saúde é nossa e o dinheiro é nosso, é tudo nosso. Nós precisamos construir um orçamento juntos e tratar sobre isso. A gente entende, inclusive, que uma das bênçãos do casamento, quando Deus pensou no casamento, é que nós precisamos, marido e mulher se colocam limites. É importante, então eu trato o meu dinheiro de uma forma solteiro, e depois de casado, eu preciso entender que é diferente. Talvez eu não tire mais férias para onde eu sozinho tiraria, mas agora eu sou casado. Meus filhos, minha esposa querem ir para o outro lugar, então eu vivo o sacrifício. Essa é uma das funções do casamento. E algumas pessoas não querendo fugir do problema, porque o Senhor Jesus ele disse que nós teríamos a paz, e a paz que excede todo entendimento. Essa paz não é evitar problema. Alguns de nós querem ter a paz assim, eu não vou contar, porque se eu contar, eu vou ter discussão e eu vou ter problema. Não é essa a visão. A visão é que nós possamos olhar nos olhos, lidar com a verdade, né? E crescermos juntos. Sempre a verdade. Vamos pensar numa outra situação. Olha que nós estamos colocando todas as situações. Eu trabalho com você também no aconselhamento, então a gente já viu tanta coisa, eu tenho certeza disso.
Mas uma coisa, por exemplo, casais que se endividaram, inclusive na pandemia, tem números que me assustaram. O número de divórcios, de separações que aconteceram durante a pandemia, porque essa convivência, a falta de dinheiro, muitos profissionais liberais não tinham a entrada de dinheiro, quer dizer, isso complicou bastante muitas famílias. Mas as pessoas que nesse período ou antes disso já estavam endividados, mas eles têm um propósito de mudar de vida. Quais são as suas dicas para que eles saiam dessa dívida, saiam do seu conflito de relacionamento por conta da vida financeira desregulada? Excelente. Eu até quero te dizer o seguinte, nesse mundo nosso de aconselhamento que a gente dá, nós já pegamos casos, por exemplo, a esposa tinha uma renda de R$ 2.800, com as contas em dia, um carro quitado, comprado por ela. Tinham contas separadas. O marido ganhava quase 10 vezes mais do que ela, e aí todo enrolado financeiramente, inclusive com busca e apreensão do carro. Uma das coisas que a gente diz existem... Por exemplo, sempre tem um no casal que lida melhor com a gestão financeira. E às vezes a gente fala, você mulher, né, que a gente pegou um caso, por exemplo, de mulher, você está dormindo tranquila, suas contas pagas, e o seu marido do lado está quase tendo um troço, porque ele tem dificuldade em fazer administração financeira. Não foi dessa forma que Deus pensou. Se a gente faz isso bem feito, vamos ajudar o outro para a gente colocar a casa em ordem. E eu tenho pelo menos aqui 10 dicas, posso falar rapidamente aqui para você? Não vou entrar em detalhes. Pode falar com calma, eu quero aprender também para poder ajudar os meus noivos lá. Então tá ótimo. Então vamos lá. Primeira, é essencial, num caso de endividados, a gestão. É impressionante, quando a gente recebe pessoas endividadas, não sabem quanto devem, para quem devem, quanto devem, qual é a taxa de juros que devem. Não sabem, às vezes, quanto ganham quando é uma receita variável. Então, a primeira coisa, precisa ter gestão, precisa saber quanto ganha, pelo menos em média, nos últimos 6 meses, 1 ano. Precisa saber quanto aluguel, com luz, com compras, às vezes com Uber. Tem casais que tomam um susto quando eles começam a organizar numa planilha de orçamento e falam, nossa, a gente gasta isso tudo, nem eles sabiam. Então, é fundamental que haja uma gestão, uma organização. Depois, cortar custos. Depois que eu organizo no orçamento, a gente vai perceber que tem coisa que dá para cortar. Então, às vezes, você está comendo pizza 4 vezes por mês, você está todo endividado, come 2, come 1, corta, faz um outro lanche em casa, mas cortar os custos. Depois, relacionar as dívidas por credor, nome de quem eu devo, quanto devo, qual é a taxa de juros que eu devo, ok? Porque nós vamos fazer uma organização pagando do maior juros para o menor juros. Então, fundamental organizar isso. Depois, uma das coisas que a gente diz é criar uma conta de investimento. Aí tem pessoas que dizem, você está louco, eu estou devendo não sei quanto, como eu vou criar uma conta de investimento? A gente fala da importância de mudar a sua mentalidade. 1%. Isso é importante. Se você recebe 10 mil, deve 15, amigo, você ter 9.900 para pagar 15 não vai mudar muita coisa na questão financeira. Só que agora você tem R$100 para investir e você vai precisar aprender a investir. Eu não estou falando de poupança, tá certo? Então a gente começa a mudar a mentalidade de devedor para investidor, mesmo ainda tratando uma questão. As pessoas têm muita dificuldade, antes de nós mudarmos para a próxima dica, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é esse investimento. As pessoas pensam, nossa, eu vou ter que ter muito dinheiro para investir muito, seja em ações ou seja em imóveis, né, que são, eu esqueci o nome, nos investimentos imobiliários fundos, que a pessoa... Né? Oi? Fundos, né? Que a pessoa vai pagando um pouquinho por mês, mas ela depois tem um retorno desses imóveis, ela faz parte do grupo de pessoas que possuem aquele imóvel. Enfim, são vários tipos de investimentos, mas para as pessoas entenderem que poupança, para quem tem esse hábito, não é ruim, poupar é bom, mas existem formas de ganhar mais dinheiro, render e valorizar que não ficam... Na verdade, a poupança vai ficar lá embaixo. Então, tem muitas outras coisas. Você falou sobre abrir a mente. Eu gostei dessa palavra, viu? É importante as pessoas abrirem a mente para isso? Dá para começar com R$100, por exemplo? Dá para começar até menos. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque uma das coisas que eu falo, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas, por exemplo, eu falo muito de gerar experiência.
Tem pessoas que cresceram ouvindo, nós somos pobres, a gente não pode. Eu digo, ó, isso é um problema, isso é muito complicado. E a gente, para os filhos, a gente limita muito. Então, por exemplo, a gente precisa viver experiências. Sabe aquele restaurante mais caro na cidade que você olha e fala, nossa, isso não é para mim? O que eu indico para as pessoas? Vá nesse restaurante. Aí a pessoa diz, eu não tenho dinheiro. Eu falo, não, você vai e vai pedir um couvert. Pão, manteiga e vai pedir uma garrafa d'água. Só que você vai usar o mesmo banheiro. O garçom que está servindo a lagosta do lado é o mesmo garçom que vai te servir. Você pede o couvert, depois vai embora. Depois você come arroz com feijão em casa. Mas viva o ambiente. Comece a experimentar, a entender que você pode, que você é merecedor. Se você sonha ter um carro e você não tem o dinheiro, vai fazer test drive, dá uma volta na quadra, sente o cheiro do carro. É isso que eu digo, vive experiências, a gente precisa fazer isso. Porque aí dá vontade de ter. É isso, é isso. Desculpa. Vou te dizer uma outra coisa, Rita. Eu, por exemplo, há muito tempo eu não tenho TV no meu quarto. Eu percebi que a TV, ela me afastava da minha esposa. Então, a TV eu tenho um ambiente certo para assistir, quarto não é lugar de TV. O que eu botei no quarto? Eu tenho um banner com foto dos meus sonhos a serem realizados. Os lugares que eu quero conhecer, viagem, o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter. Então, quando eu deito na cama, em vez de ficar olhando TV, eu vou ver num outro ambiente. Ali eu vou ver os sonhos que eu quero realizar. O tempo inteiro. Olha, nós dois estamos assim. Cada vez que você fala uma coisa, eu falo, nossa, em casa também é assim. Em casa não tem, nenhum dos quartos tem TV. Só tem uma TV, fica na sala. Se alguém quer ver alguma coisa, todos veem juntos. É isso mesmo. Eu acho que é bem por aí. A gente fica mais unido, a gente fica mais... E isso é importante para a família. A gente está falando aqui de casal, de vida financeira, mas são dicas que você está dando que vale para a vida. Verdade. Pode continuar com as dicas. TV? Ah, tá. Você estava falando de TV, eu até me lembrei de uma coisa. Houve uma época, um tempo... Agora meus filhos estão com 20 anos e, graças a Deus, muito bem criados, nunca deram trabalho para a gente. Mas mais novos, quando eu e a minha esposa pegamos eles ali curtindo alguma coisa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente fez aqui um processo, um sistema seguinte, não tem mais internet nos quartos. Então, a gente tem internet nas áreas comuns, na época, quando eles eram menores. E não tinha mais internet nas áreas, nos quartos, por exemplo. Então, foi uma forma, além da gente dizer para não usar. Então, assim, a gente vai usando alguns recursos. Mas, olha, uma outra forma de você sair das dívidas, aumentar a renda, criar uma renda alternativa. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que é professora pública, e ela dizia, não, mas eu sou concursada, é o meu sonho, eu me realizo como professora. E eu dizia, tudo bem, mas será que você não pode vender lingerie para as outras professoras lá? E para as mães, e você, além do seu salário, num horário vago, você vai poder vender batom, sabe? Você vai ter uma outra fonte, quer dizer, você tem o seu salário preservado e você tem mais uma diferença. Então, isso te ajuda a sair das dívidas mais rápido. Outra coisa é negociar com credores, e aqui precisa saber negociar. Eu vou do maior juros para o menor, dependendo do andamento, aquele que não quiser negociação, eu boto ele para o final da fila, e talvez a gente fique com o nome sujo, talvez você seja protestado, está tudo bem. Não é uma questão de desonestidade, de não querer pagar, é uma dificuldade que você está passando. Então você vai acertar as contas como uma pessoa correta deve fazer, mas dentro das suas possibilidades, não vai perder a sua saúde por causa disso. Outra coisa, avaliar uma possibilidade de pegar um empréstimo, se você ainda tiver crédito, com juros menores. Um empréstimo lá que você tem com juros de 10 no banco, 12, e você consegue pegar um empréstimo com juros de 4. Então, você substitui uma dívida mais barata por uma dívida mais cara. Outra coisa, mudar hábitos de consumos, envolver a família no desafio, nada de ficar pesado. Eu conheço maridos, assim, a gente já conheceu algumas histórias que chegou a suicídio, onde o marido lutava sozinho e não trazia a esposa e os filhos para sair. Gente, um problema financeiro pode unir uma família. Unir, se souber ser usado com sabedoria. E a última ali, eu acho muito importante que todos nós tenhamos um conselheiro, um mentor, em todas as áreas da nossa vida. Alguém que já tenha passado pelo que nós passamos, tenha superado e caminhe pouco à nossa frente. Alguém para a gente falar sobre relacionamento conjugal, sobre finanças, sobre empreendedorismo, todos os assuntos, sobre criação de filhos. A gente olha para alguém, olha a educação, a forma como ele se trata e fala, nossa, eu quero conversar com essa pessoa, eu quero entender como ela faz, eu posso aprender com ela. Importante também.
E olha, todas essas dicas que você deu, elas estarão disponíveis porque a nossa conversa vai ficar no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, tudo por extenso. E as pessoas que estão nos vendo agora, se quiserem recapitular, ouvir novamente todas as dicas que você deu, vão poder ouvir quantas vezes quiserem, inclusive compartilhar com casais que estão com problemas, né? Essas dicas suas são preciosas e eu tenho certeza que cada uma delas leva ao sucesso financeiro de cada casal que tem essa intenção e juntos querem vencer esses obstáculos. E eu quero agradecer, Rezende, espero que você volte mais vezes. Esse é um assunto sem fim, sempre vai ter algo para a gente acrescentar e ajudar as pessoas que estão em casa. Muito obrigada por sua presença. É verdade. Muito obrigado, Rita. E eu, assim, vocês convidando, eu com certeza vou estar por aqui. Eu vi que vocês colocaram aí o Instagram e o WhatsApp, está à disposição. O Instagram só tem um errinho ali, tem um N, tá? Entre o Rezende e o Oficial tem um N ali. Rezende N Oficial. Mas é isso aí, eu estou à disposição. É Rezende com S, isso, Oficial. Não, Rezende N de Nair Oficial. Ah, tá. Rezende N de Nair Oficial. Isso. É como se fosse Rezende no Oficial. Isso mesmo. É aquele Rezende Neto. Então, porque é o N de Neto, né? Isso. Tá certo. Então, nós vamos fazer a correção, vamos colocar aí novamente para as pessoas procurarem por você também no Instagram, conhecerem o seu trabalho. Obrigada por estar conosco, Rezende. Eu que agradeço. Um abraço. Até breve. Com Deus. Até breve. E olha, que delícia, conversamos aí com o Rezende Neto, ele que é especialista nessa área, falando conosco sobre o tema de hoje, sobre essa situação financeira, sobre a infidelidade financeira. Isso nos fez pensar que, às vezes, somos infiéis. Ele trabalhou muito as palavras da fé, né? Então, nós colocamos aí correto, não, tá faltando o N aqui, ó. Opa, isso, é Rezende N Oficial, Rezende com S, N Oficial. Então, nós vamos colocar novamente para você de casa poder copiar e procurar o Rezende Neto aí no Instagram, ok? E só para a gente lembrar, né? Nós trouxemos a luz da palavra, ele fez isso, ele trouxe a luz da palavra sobre a transparência, a luz de Cristo, sobre essa verdade que tem que ser. Aí, agora tá certinho, olha, Rezende N Oficial, que é Rezende Neto Oficial, ok? Então, vá lá, fale, né? Exponha, aprenda, é muito importante isso. E eu desejo para você um sucesso na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida familiar.